Olá, sétimo ano. Vamos continuar nossa aula aí. Hoje eu vou falar com vocês sobre a população, né? Sobre pirâmide etária, entre outros aspectos, dando continuidade à população brasileira. A página que a gente vai iniciar é a página 80, beleza? E a parte 80 lá fala justamente sobre a população que está ficando mais velha, né? Então é sobre isso que a gente está falando, ó. A população brasileira está cada vez mais velha. Isso quer dizer que a expectativa de vida das pessoas aumentou, principalmente dos idosos, né? Então, se a gente olhar esse gráfico aqui, a gente vai ver que de 1940 até 2016, a população brasileira, a expectativa de vida ela aumentou e muito, de 45,5 a 75,8 anos. Isso entre 1940 e 16, ou seja, em torno de 50, 60, mais de 60, 70 anos em média, 76 para ser mais exato. Olha o quanto a expectativa de vida no Brasil aumentou. Então, o que seria expectativa de vida? A gente pode chamar também de esperança de vida, que é o tempo médio, né, de vida de um indivíduo em relação a determinada população. Então, quanto que a gente pode viver? Então, o Brasil, com pessoas com mais de 60 anos, mostra o segundo gráfico. Em 1970, 80, né, se vocês observarem bem, ó, até 2050 a gente vê um gráfico de pessoas com mais de 60 anos, são mais de 29%, quase 30% da população. Então é um meio muito representativo. Então, o envelhecimento da população brasileira resulta de vários aspectos. Por que isso vem acontecendo, né? Principalmente os avanços sociais. A vida mais longa indica que vai ocorrer principalmente nos aspectos ligados à saúde. Então a saúde das pessoas está cada vez melhor. No entanto, não basta que as pessoas vivam mais. É preciso que elas também consigam viver muito bem, né? Para isso, são investidos acontece, né, os investimentos em aposentadoria, assistência médica, projetos sociais, culturais, visando a participação desses idosos. E aí vai valorizando cada vez mais como pessoa e contribuindo ao longo da vida. Então, as pessoas têm que viver bem, né? E o que motiva que as pessoas estão vivendo melhor no Brasil, né? Estão vivendo mais, tendo uma longevidade? É porque, principalmente no aspecto da saúde, né? A saúde vem melhorando muito. Então a gente vê vários métodos aí a cada dia que são descobertos para melhorar e ter uma qualidade de vida melhor. Isso é um dos melhores aspectos que a gente pode citar. Ao mesmo tempo que cresce o número de idosos na população brasileira, os casos de abuso e também de violência contra esses grupos, eles vão sendo mais evidentes, vão ficando mais aparentes, né? A violência contra a pessoa idosa é uma das mais difíceis de combater, pois ocorre principalmente nas moradias, e em muitos casos é a própria família que faz isso. Entre os tipos de violência sofridos por idosos estão os isolados de convívio com pessoas, ficam em abandono, falta de cuidados e uso de dinheiro desses próprios idosos sem autorização. Muitas pessoas elas distratam os idosos, né? E olha que são membros da família, para poder pegar a aposentadoria deles. Já vi casos das pessoas mandar tudo para asilo, né? Os idosos, porque falam que não tem como cuidar. Pô, mandar seu pai, sua mãe, seu avô, isso é meio absurdo, mas isso acontece. Entre os tipos de violência sofrida por idosos, né, como eu já falei para vocês, para garantir esses direitos das pessoas idosas, além de valorizar e proteger contra a violência, são cada vez mais requeridos leis e campanhas de conscientização. Ou seja, o que acaba acontecendo? A conscientização em relação aos idosos. Dia 15 de junho é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. Então existem meios de disque denúncia, existem vários aspectos. Por quê? Isso pode chegar à prisão, né? Porque é um abuso a pessoa fazer isso com o idoso. Então é crime no nosso país. Então existem vários métodos aí que têm a proteção. Então a gente acha que não acontece, mas acontece sim, beleza? Então vamos lá, o próximo tema é sobre pirâmide etária, né? O que é uma pirâmide etária? A gente também chama de pirâmide de idade, né? É um gráfico que representa a distribuição da população, lembrando, a distribuição da população por sexo e também a sua faixa de idade. Presta bastante atenção
quando eu mostrar a pirâmide, que eu vou dizer como ela é dividida. Então vamos lá. A pirâmide da Etiópia, mais ou menos, né? Se vocês observarem, a Etiópia é um país tipicamente mais pobre. Então, se vocês olharem aqui, a base da pirâmide ela acaba sendo um pouquinho mais larga, mas quando a gente olha no topo, a gente acaba vendo o quê? Que não é tão larga quanto aqui de baixo. Então, o que acontece? Quer dizer que tem um grande número de nascimentos, um número razoável de adultos, que fica esse meio, e o topo quer dizer que a expectativa de vida do país acaba sendo baixa, porque a Etiópia é um país pobre. Lembrando, quanto mais pobre for o país, menor é a expectativa de vida, beleza? Então lembrem disso. Ó, homem e mulheres. Agora da Itália, olha a diferença da pirâmide. A Itália tem uma certa qualidade de vida melhor, né? Aliás, muito melhor que a da Etiópia. Se vocês olharem, aqui a população com mais de 90 anos já é bem maior. E olha aqui embaixo, se a gente reparar essa base da pirâmide, o que a gente acaba vendo, né? Tendo uma conclusão, que está tendo menos nascimentos, ou seja, a taxa de natalidade é baixa, o número de adultos acaba sendo mais relevante, porém a expectativa de vida da população lá está elevada. Então as pessoas estão vivendo mais na Itália, beleza? Então é isso que eu quero que vocês compreendam. Interpretar bem uma pirâmide etária. O formato de uma pirâmide etária, ela pode permitir, né, e verificar o perfil da população de um país. Quanto à base da pirâmide, ela é larga, como da Etiópia, a gente vê que a natalidade da população ela está no número grande, né, de crianças e também de jovens, já que a pirâmide exibe mais que o corpo, como da Itália, que são mais baixos que a população de adultos. Isso eu mostrei para vocês lá em cima. Pirâmides com um topo mais alto e a maior probabilidade de aumento da expectativa de vida em grande número dos idosos. Lembrando, se aquela parte do topo lá ela for maior, quer dizer que aquele país, a expectativa de vida está considerada alta. Se a base for larga, quer dizer que a taxa de natalidade também é alta. Então vocês têm que interpretar muito bem isso, beleza? O Brasil, a pirâmide etária aqui, ó, como é? No Brasil, a gente vê um número razoável de nascimento, a gente vê um número de adultos um pouco mais elevado, mas se a gente olhar aqui, o número de idosos também está bem elevado. Tá? Então a gente está com uma expectativa de vida alta, ou seja, as pessoas estão vivendo mais de 80 anos. Agora lembrando, a gente tem 3 patamares dessa pirâmide. A gente vai de 0 a 19 anos, a gente é considerado de jovem, beleza? 0 a 19, jovem. De 20 aos 59 anos é a fase adulta. De 20 a 59 anos é a fase adulta, ou seja, é o meio da pirâmide, a base, o meio, e o topo vai de 60 anos em diante, né? Isso é chamado de idosos ou terceira idade, terceira faixa, né? Que a gente fala, primeira, segunda, terceira faixa de idade da população, que também podemos chamar de idoso. Então a gente tem 3 faixas aí que a gente pode classificar, beleza? Então já ensinei essa classificação, vocês têm que saber isso. Aí no Brasil a gente pode observar, né, que tem o maior número de pessoas que existe no corpo da pirâmide, ou seja, pessoas entre 15 e 59 anos, é onde tem a maior parte da população. Em relação à proporção de mulheres e homens, há diferenças em relação à faixa etária. Até os 24 anos, há mais homens que mulheres, mas depois dessa porção, o número de mulheres aumenta, né? Em geral, no Brasil, os homens morrem antes que as mulheres, ou seja, as mulheres têm uma expectativa de vida maior que a dos homens. Isso acontece devido a vários fatores. Vamos lá. Ó, a mulher não consome tanto álcool como o homem já consegue, tabagismo, doenças relacionadas à má alimentação, a falta de atividade física, além das violências da cidade. Isso faz com que um homem morra mais cedo, né? Chegue a óbito. O tabagismo é quando a pessoa ela fuma, né? Cigarros e charutos. Então, olha só. Lembrando, outra coisa que eu não falei para vocês, o lado verde, lado direito, representa as mulheres e o lado esquerdo a gente é representado pelos homens. Se vocês olharem, as mulheres estão vivendo mais que os homens aqui no Brasil, beleza? Então espero que vocês tenham entendido, né, a matéria, e qualquer coisa é só me chamar.